Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Lima. Eu venho fazer esse vídeo porque eu acho que o contexto atual, o que está acontecendo no Brasil, pede isso. Eu já fiz esse vídeo sobre o mesmo tema, mas pelo fato de o som ter ficado ruim, eu estou refazendo. Comprei um microfone, né, para que ficasse legal. Bom, basicamente, vamos começar a entender o que é política. Política vem de polis. Polis, cidade-estado grega, que a gente vai se ater ao grego, que a base da civilização ocidental é a Grécia. Alfabeto, estética, ética e etc. Tá? O próprio Novo Testamento foi escrito em grego, né? Que na realidade é o A, B, C, D, E, F, G, etc e tal, né? Que na verdade era alfa, beta, tal, ok? Mas são os signos que o mundo inteiro praticamente hoje usa, exceto a iconografia, que se podemos chamar assim, dos ocidentais, né? Bom, vamos lá. Ah, o que seria o contrário de política na Grécia? Ou de político? Seria idiota. Porque o político ele pensa nas polis, ou seja, no bem geral. O idiota ele pensa em si, porque id vem de identidade, de identificação, né? O eu, né? O eu, a característica do sujeito, né? Talvez isso não fique muito claro para a gente, que nós estamos acostumados a usar o termo ego para isso, né? Egocentrismo, ok? Bom, então aí já dá pra gente começar a pensar um pouco. Por exemplo, se eu tô falando a minha opinião do nada, né, sem nenhuma matriz filosófica, sem nenhuma tese, sem nenhuma filosofia que me dê guarida, sem nenhum escopo, eu tô sendo um idiota, né? E eu tô sendo apolítico. Isso é antipolítica. Idiotice é antipolítica. Então vamos lá. Uma coisa ficou clara. Então você falar, não, essa é a minha opinião e ponto, cara, você tá fora, né? Você não deveria nem entrar na discussão. Então vamos para frente. O que me interessa aqui é a esquerda e a direita. Quando eu comecei a pensar sobre isso, é, eu comecei a perceber que as pessoas, a maioria do senso comum, inclusive um prefeito de Guará, que agora é prefeito, mas já foi, numa oportunidade, ele veio falar que acabou a esquerda porque o muro de Berlim caiu e o Império Soviético ruiu, né? E as pessoas têm essa tendência de falar que esquerda e direita seria capitalismo e socialismo. Alguma coisa me perturbou, isso deve fazer uns 10 anos, e eu fui procurar saber exatamente o que era. Na minha pesquisa, em primeiro lugar, eu cheguei aos gerondinos e os jacobinos, né, que são dois segmentos que estavam muito fortes dentro da Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, na Assembleia da Revolução, você tinha dois grupos fortes, hegemônicos, jacobinos e gerondinos. Os jacobinos eles queriam reformas, né? Comida para o povo, etc. E tal, mas eles não queriam acabar com o antigo regime. O que era o antigo regime? A sociedade estava dividida entre nobres e plebeus, onde os nobres tinham direitos e deveres distintos dos plebeus, né? Os plebeus eram basicamente servos, né? Então, e do outro lado nós tínhamos os jacobinos, né? Os que se reuniam né? Jacobinos porque vem de Jacobus, o que seria não Jacó como parece, mas Tiago, né? É interessante essa pesquisa, isso é só um adendo. Mas o que é importante? O importante é que os jacobinos que sentavam-se à esquerda, eles pregavam o fim do antigo regime, ou seja, acabar servos e nobres, ou nobres e plebeus, e você ter apenas a figura do cidadão. A declaração do direito do homem, essas coisas vão vir desse contexto, tá? Porém, isso ainda não
não me satisfez. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a observar a questão da natureza humana. O homem é bom por natureza, né? Ele nasce bom e a sociedade o deturpa, ou o homem ele tem uma natureza ruim, né? Má, que deve ser controlada, né? Existem pessoas que acreditam em A, existem pessoas que acreditam em B e tem gente que acha que é um misto dos dois. Esse meio do caminho eu não vou me ater. O que me importa são os extremos, né? E pelo extremo de que o homem é mau por natureza, que portanto ele deve ser controlado por uma força maior, eu vou evocar Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, século 17, ok? Ele escreve um livro chamado Leviatã, né? Existe também o Do Cidadão, que é o mesmo livro, mas na diferença de escrita e de alguns termos. Mas o que importa? Nesse livro, ele diz que o homem, né, uma frase que ele cunha, que o homem é o lobo do homem. Então, e que se deixar o homem por conta dele mesmo, ele vai se destruir. Então, é necessário uma figura maior, mais forte que todos, né, que possa decidir o que é o certo ou o errado. Essa figura, que é o Estado, pode ser uma pessoa, o rei, o monarca, no caso do absolutismo, ou pode ser uma assembleia, né, também junto com o rei, ou só uma assembleia, né, como é o caso da Inglaterra, né, a partir do século XIV, né, que já vai começar a criar leis para poder limitar o poder do monarca, ok? E depois as assembleias que vão nascer, mas isso é estudo, né? Estudo. Vamos voltar ao ponto. Ah, esse estado ele poderia também ser todos decidindo, como era no caso da Grécia, que também não era todos, né? Porque não colocavam as mulheres, nem os estrangeiros e nem os escravos. Bom, do outro lado nós temos outro cara, já do século XVIII, né? Que é Jean-Jacques Rousseau, que é um dos precursores do pensamento sobre o qual vai se fundar o ideário da Revolução Francesa. Ok? E o que Rousseau diz? Rousseau diz que o homem ele é bom por natureza, que ele nasce bom, mas que a sociedade, devido à sua configuração, vai o transformar ou vai formar a sua personalidade. Ok? Então, aí nós temos dois pontos que eu acho que agora sim nós estamos falando das chaves do castelo, como diria o meu querido amigo, né? Clóvis Barros Filho. Bom, então vamos. Partindo desse pressuposto, eu acho que qualquer discussão política, ou qualquer posicionamento político, ou qualquer coisa que você queira falar no campo da política, ou seja, do governo dos homens, sobre os homens, né, você precisa partir dessas duas premissas. Né? Então vamos lá. Você vai perguntar pela qual que é a certa? Não existe certo, meu amigo. Não existe certo. Né? Cada um vai ter que procurar, pesquisar, ler, saber, e é o seu coração, é o seu intelecto que vai ver o que faz mais sentido para você. Por isso que você não pode viver de interpretação de terceiro. O que eu quero aqui é dar um caminho para que você possa começar a estudar. Depois você vai ter a psicologia, tal. Então a ciência ela vai se tem muita coisa que você pode estudar para poder chegar a um ponto e dizer, poxa, então o homem nasce bom ou o homem nasce ruim. E para mim, esquerda e direita está exatamente nesses dois pontos. Quem seria o esquerda? A esquerda seria o cara que acredita que o homem é forjado pela sociedade. Ou seja, transformando a sociedade, você transformaria o homem. E a direita seria o pensamento de Hobbes. O homem ele é lobo do homem e a natureza humana ela já é pré-configurada. Então existem os homens mais fortes e os homens mais fracos. Os mais fortes vão dominar sobre os mais fracos e isso é a natureza. Então, pensando pelo lado desse raciocínio, eu acredito que nem seria muito necessário o Estado, não. O Estado teria que ser a polícia e as leis, né? Porque o restante não adianta eu dar o cara escola pro cara, dar nada, porque ele não vai. Ele já tem uma pré-configuração de personalidade, certo? E as religiões estão cunhadas muito nisso,
O espiritismo diz que os espíritos reencarnam, que portanto são mais evoluídos ou menos evoluídos. O cristianismo fala do pecado original, né, que o homem já tem. O candomblé já vai dizer que é o sangue, né? Depende do sangue da pessoa, sangue bom, sangue ruim, né? Então, o que acontece? No meu modo de ver, é claro que, por exemplo, o cara que não tá com o dinheiro, com o poder, eu acho que ele vai tender mais à esquerda, porque ele quer transformar a sociedade, porque a situação que tá, ele tá sendo, não está sendo beneficiado, né? E eu acho que o rico, por que ele tende a ser mais de direita? Porque ele vai falar, não, eu sou rico porque eu sou mais forte mesmo, porque eu sou mais esperto que os outros, então isso me dá o direito de dominar todo mundo, ok? Ponto. Beleza? Esse é basicamente a questão que eu quero colocar. Agora eu queria avançar só mais um pouco, né? Pra gente chegar da onde eu comecei a falar antes, que é capitalismo e socialismo, né? Que é o que as pessoas hoje colocam entre esquerda e direita. Vamos lá. Socialismo, basicamente existem vários. Existem os utópicos, né? E existe o socialismo científico, que é o de Karl Marx, que é o marxismo, que é o que mais nos interessa. O que é o marxismo? Marx ele criou um método científico próprio chamado é, materialismo histórico. O que diz o materialismo histórico? O materialismo histórico diz que se você estudar sobre os métodos propostos pelo materialismo histórico, a produção de coisas em qualquer sociedade, você vai conseguir entender o porquê que aquela sociedade é daquele jeito. E que a sociedade ela vai ser de acordo com o modo de produção que ela usa para produzir coisas, né? E a sua relação econômica, comercial, etc. Nesse aspecto, um marxista só pode ser de esquerda, porque é exatamente o que ele está propondo, né? Se eu mudo o modo de produção, por exemplo, se eu mudar o modo de produção que nós temos hoje, capitalista, ao invés de você trabalhar para uma pessoa, então você mudando a sociedade, automaticamente o homem vai mudar, porque tudo que existe na sociedade é fruto de uma infraestrutura que é os modos de produção, ok? Tudo que tem acima é infraestrutura, não adianta. Vai estar de acordo com a infraestrutura, né? Quando eu falo de método científico, quem já fez um TCC, alguma coisa, sabe o que é. O que é um método científico? É um método reconhecidamente científico, onde você tem regras, você tem normas, onde você vai fazer a pesquisa, você vai aplicar e vai ter o resultado. E é um método muito robusto, o materialismo histórico, que é criado por Marx, que é uma concepção totalmente diferente de mundo, ok? Então, e o que acontece? Não tem como o cara, por exemplo, ser marxista de direita. O que é uma coisa que me deu, acho que eu dei uns 15 minutos de gargalhada, ouvindo aí um cara, depois olhando o perfil dele no Facebook, o cara boy, né? O cara, o que acontece? O cara quando tem dinheiro, ele não admite que ele é massa, mas ele é. Ele tem um diploma. Não quer dizer porque você tem um diplominha, né? Um papelzinho ali dizendo que você sabe alguma coisa, ou você tem e você tem dinheiro, que você tem algum poder. Talvez até na sociedade da direita, sociedade capitalista, isso faça sentido. Agora, se você for pensar bem mesmo, não. Porque pelas palavras da pessoa, a pessoa geralmente ela se entrega nos pensamentos, nas suas opiniões. Né? É interessante lembrar de Sócrates, né? O que ele fazia para as pessoas pirarem com ele? Ia perguntando. Conforme cada vez mais o cara ia se enrolando, né? Que é o método da ironia. Bom, voltando. Fechando a questão do marxismo, e para não deixar muito em branco, falando um pouco do capitalismo, o capitalismo ele é teorizado num primeiro momento por Adam Smith. O livro, se eu não me engano, é A Riqueza das Nações. O marxismo, o socialismo científico, ou o marxismo, você é a partir do livro O Capital, que não foi terminado, né? E ali tem e o segundo livro, talvez, que seja, ou até o primeiro, que as pessoas mais leem, que é o Manifesto do Partido Comunista, que quando foi criado em 1848. Né? Então, o que eu quero? Eu quero que agora, a partir disso,
você vai estudar. Você vai pesquisar e vai saber e tentar entender para não ficar falando de acordo com o seu ego ou com o seu id, né? E de repente no momento ideia de esquerda, ideia de direita, contradição. E aquilo, cara, às vezes pode parecer que você tá fazendo um bom sucesso na sua fala, só que quando você tem do lado um cara que conhece alguma coisa, de método científico, o cara vai rir de você, meu. Geralmente esses caras eles não vão falar pra você, né? Eles vão ficar quietos, mas vai falar, ó, babaca, né? Porque arrogância. E se existe uma coisa que pode destruir o homem, é arrogância, né? Então humildade é muito bom. Humildade não é fraqueza e não é covardia. Mas então eu convido você a pesquisar um pouco. E também você tem o direito de dizer: eu não quero saber de política, eu não tô nem aí pra isso. Tudo bem, você é todo direito seu. Só que daí, amigão, não dá pitaco não. Não fica aí falando, compartilhando coisa contra quem quer que seja, seja direita, esquerda, tanto faz, seja o Alckmin, seja o Lula, a Dilma, seja o Temer. Não, então não se mete, tá? Não se mete. E quer saber mais? Na hora de você votar lá, vota nulo. Tá? Vota nulo, ou então não vai votar. Melhor, não vai votar, porque falam-se que no Brasil o voto ele é obrigatório. Mentira, porque é R$ 4 a multa. Eu não voto em Guará. Em Guará eu não voto, porque eu não acho que tenha gente com mínimo de qualidade. Né? Então deixo para as pessoas decidir. Eu não, vou lá e pago. Quer dizer, eu pago para não votar em Guaratinguetá. Muito obrigado, agradeço, espero que vocês gostem. Talvez muitos falem isso, tem muito material sobre isso, até na internet, muitos vídeos, muitas palestras, etc. Né, pra que fazer um vídeo, né? Talvez porque você conhece a mim, você sabe que sou igual a você, que a gente aqui tudo é periferia mesmo, entendeu? E que se eu posso, se eu consigo entender, ler e tal, você também pode, tá? Você não é pior do que ninguém. Se você tiver uma capacidade de trabalho, se você de verdadeiramente quiser aprender, você vai lá, certo? Obrigado.